Voltando aqui, então, queridos alunos, na nossa segunda aula, sejam muito bem-vindos. Nós veremos nessa aula em que consiste a maior proteção à mulher. Bom, nós temos duas leis penais que revolucionaram o atendimento na delegacia de polícia. A primeira delas foi a Lei 9.099 de 1995. Com ela, nós tivemos o surgimento do TCO. O que é isso? É o termo circunstanciado. O TCO se diferencia do inquérito. O termo circunstanciado, ele é um procedimento muito mais ágil. O termo circunstanciado, ele é marcado pela sua celeridade. O que diz a Lei Maria da Penha acerca do atendimento da mulher? Bom, primeiramente, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma autoridade policial mais zelosa, mais eficaz na busca da verdade. Então, a mulher vítima de violência doméstica, ela tem, através da Lei Maria da Penha, um tratamento especial nas delegacias de polícia. E nós veremos isso, no que consiste esse tratamento mais protetivo destinado à mulher, nesta aula. Tudo que nós trataremos aqui, que fique claro para vocês, atende a situações flagranciais e não flagranciais. Bom, se a mulher chegar na delegacia, portanto, dizendo lá para a autoridade policial que foi vítima de um crime de ameaça praticada pelo seu companheiro, nesse caso, o delegado precisaria, então, primeiramente, garantir a proteção a essa mulher, ela será orientada em seus direitos e será garantida a proteção a ela. Trago para vocês aqui um exemplo. Essa mulher, ela pode estar assustada e estar com medo de voltar lá para sua casa e retirar os seus pertences. Imaginemos que ela não queira mais dormir naquela casa, óbvio, ela está com medo, né? Mas ela está com medo do marido. Porque o marido está de volta na casa, né? E há alguns dias ou alguns meses ele a ameaçou. É uma situação muito comum, né? A mulher sofrer ameaça. Nesse caso, a lei manda o quê? O que a lei diz? A lei diz que a mulher seja acompanhada por autoridade policial até a sua casa para a retirada de seus pertences, garantindo a ela, então, uma proteção mínima. Vamos imaginar que essa mulher queira, então, pernoitar naquele dia na casa de, vamos supor, Maria, sua grande amiga. Ela deve ser conduzida, acompanhada de autoridade policial, até a casa de sua amiga, juntamente com seus filhos e seus pertences. Mas vamos continuar imaginando que Maria não esteja em casa. E aí? O que a gente faz com essa mulher? Essa mulher não tem onde ficar. Nesse caso, a lei manda que a mulher seja encaminhada a uma casa-abrigo. Além disso, é necessário também que o delegado ele tome outras providências. Essa mulher, ela pode estar dentro da delegacia, ela pode estar machucada e, nesse caso, ela deve ser encaminhada ao hospital. Sendo encaminhada ao hospital, ela deve ser medicada, deve ser encaminhada também posteriormente ao IML, pela própria Polícia Judiciária. Para quê, gente? Para a confecção do laudo de exame de corpo de delito. Tudo isso no bojo do atendimento dela na delegacia, ou seja, tudo isso está envolvido no atendimento dela. Temos, então, nesse momento também uma providência importantíssima nesse atendimento da mulher, já na delegacia, que é a colheita imediata da sua versão. Olha só, como isso é sério. Se um sujeito hoje for vítima de um crime de roubo, vamos imaginar que pessoas tenham tomado o carro dele, mediante violência e grave ameaça, ou seja, o sujeito é vítima de assalto. Hoje, a vítima de assalto, ela vai até a delegacia, narra o delito de roubo, o policial transmite os dados da placa desse veículo na rede de polícia militar e civil, mas esse sujeito vítima de roubo de veículo, ele vai sair da delegacia, quando muito, com a ocorrência policial. Ou seja, ele não terá a sua versão atermada de pronto. Ele terá a sua versão colhida durante o inquérito policial, ou seja, posteriormente.
inquérito que não foi sequer instaurado ainda. Então, posteriormente, ele será formalmente inquirido. No dia do registro do boletim, não. Com a mulher é diferente, o tratamento é diferenciado. Eu disse inicialmente para vocês que esse atendimento em situações de flagrância e não flagrância, estão lembrados? Portanto, se essa mulher chegar na delegacia e o delegado perceber que na sua narrativa a presença de um sujeito passivo mulher, no caso ela, existe a presença de um dos vínculos e existe a presença de uma das 5 formas de violência, ela terá a sua versão reduzida a termo de pronto, de imediato. Ou seja, a mulher ela deve ser ouvida de imediato. E isso só acontece na Lei Maria da Penha. E a lei diz o seguinte, a mulher ela deve ser ouvida de pronto. E não só ela, mas como também as eventuais testemunhas, né? Também juntamente com o suposto agressor. Claro, e isso se não for uma situação flagrancial, né? Se estiverem todos ali, o delegado de polícia, junto com o seu escrivão, deverá termar a versão de todos os envolvidos. E isso mesmo que a situação não seja flagrancial. Isso pode não parecer muito, mas é. Por quê? Porque para delitos graves, onde não tem a incidência da Lei Maria da Penha, essas pessoas não são inquiridas de pronto, são inquiridas depois, posteriormente, após semanas, meses, durante o inquérito policial. Ou seja, o que tem que ficar claro aqui para vocês? É que ouvir a mulher não é trazer no histórico da ocorrência policial um resuminho de sua versão. Não, não é isso. É atermação. O que é isso? É redução a termo de suas declarações. É uma inquirição formal. Ainda, repito que a situação não seja flagrancial. Alguns de vocês podem questionar se tal procedimento não seria, então, um exagero da lei, um excesso com a mulher, um excesso de zelo com a mulher. Alguns de vocês podem pensar assim. Vejam só, a mulher vítima de ameaça se sente ameaçada há mais ou menos umas 3 semanas, tem a sua versão reduzida a termo já naquele plantão de polícia. Seria um exagero? Não, por quê? Porque a mulher, para ir até a delegacia, ela já criou muita força, né? Ela já vem sofrendo, para ela chegar ali, ela teve que construir uma força que ela não tinha. Muitas vezes as mulheres, elas resistem a ir até a delegacia e buscar ajuda por razão do medo imposto pelas ameaças do marido. Então, elas são coagidas em razão do medo. Então, é importante aproveitar esse momento, né, de coragem daquela mulher, essa vontade dela de registrar a ocorrência e atermar de pronto a sua versão. Se essa mulher disser que a ameaça foi presenciada pelos filhos, os filhos também deverão ser ouvidos. Se estiver lá o marido negando as agressões, ele deve ser inquirido formalmente também. Agora, o mais importante aqui é o pedido que a mulher pode fazer de medida protetiva de urgência. Sendo assim, depois que o delegado de polícia ouvi-la de pronto, depois que o delegado garantir a sua proteção, retirando, portanto, se o caso ou seus pertences da casa, depois que o delegado demonstrar para ela que existe a possibilidade do abrigo, o delegado, então, vai explicar para ela que existe, então, a possibilidade de solicitar ao Poder Judiciário medidas protetivas de urgência. Mas o que seriam, então, essas medidas protetivas de urgência? As medidas protetivas são medidas cautelares de caráter satisfativo que têm como objetivo a proteção das mulheres em situação de violência enquanto perdurar a situação de risco. Quais seriam essas medidas de urgência? Nós temos um rol exemplificativo na lei. A Lei Maria da Penha traz um rol exemplificativo. A lei trouxe algumas medidas que podem ser solicitadas e deferidas, bem como ela permite também ao juiz adequar a medida ao caso real,
né, caso aquela medida não se adeque àquela situação. Ele tome a medida, mas a medida não foi o mais adequado, ele pode alterar. Nós temos também medidas de urgência que obrigam a vítima e nós temos também medidas protetivas que obrigam o agressor. Nós temos, por exemplo, o afastamento do agressor da casa. Nós temos a proibição de contato dele com ela, a aproximação dele com ela. E o juiz pode, inclusive, afixar até um raio de distância. Por exemplo, o agressor fica proibido de aproximar da vítima num raio de 200 metros ou 300 metros, o que ele achar mais adequado. Bom, então nós temos uma série de medidas protetivas de urgência fixadas pelo legislador de 2006. Então, como que funcionam essas medidas protetivas de urgência? A mulher, ela faz o pedido de medida protetiva de urgência na delegacia, depois de todo o atendimento dela. Aí ela vai escolher, vou solicitar a medida protetiva de urgência. E o delegado encaminha então ao juiz essa solicitação da medida, em 48 horas. O delegado tem 48 horas para encaminhar ao juiz. E o juiz tem um prazo idêntico, ou seja, tem 48 horas para deferir ou não o pedido de medida protetiva de urgência. Quando o delegado ele colhe esse pedido dela e encaminha ao juiz, o juiz, é claro, colhe um parecer do Ministério Público. Aí surge uma dúvida, o juiz poderia então sozinho, sem o parecer do Ministério Público, deferir a medida protetiva de urgência? Será que ele pode? Sim, ele pode deferir sozinho a medida, sem qualquer parecer das partes ou do Ministério Público. A lei, nesse caso, gente, se preocupou com situações urgentes e excepcionais. A lei manda apenas que o juiz comunique, nesse caso, de imediato a decisão ao Ministério Público. As medidas protetivas de urgência, elas podem ser revogadas a qualquer tempo, certo? Muitas vezes a mulher, ela acaba nesse percurso, né, se reconciliando com seu companheiro e aí ela desiste da medida protetiva, ela volta a coabitar com ele e desiste. O juiz pode então revogar a medida. O juiz também pode substituir uma medida menos invasiva por outra mais invasiva. Quando a primeira medida não deu certo na proteção da mulher, o juiz pode substituir sim por outra. Por exemplo, trago o exemplo para vocês. O juiz determinou a proibição de contato. O sujeito está proibido de fazer qualquer tipo de contato com aquela mulher. Ele não pode ligar para ela, ele não pode enviar uma mensagem de texto para ela, mas esse sujeito não sai da porta da casa dela. E aí? Então, o juiz pode determinar a proibição de aproximação, substituindo, então, uma medida menos invasiva por uma mais invasiva. Resumindo, o juiz pode determinar sozinho a medida protetiva de urgência, o juiz pode revogá-la a qualquer tempo, como pode também substituir uma pela outra. Bom, agora nós vamos entrar em um tema sensível, certo? Desse assunto. Analisaremos agora a palavra da vítima. Nós vamos analisar a importância da palavra da vítima. A pergunta é, será que o juiz pode determinar uma medida protetiva de urgência apenas com a versão da vítima, sem testemunhas? E aí? Ele poderia? Sim, é possível. Por quê? Porque são crimes, a violência doméstica, na grande maioria dos casos, são crimes praticados na clandestinidade, dentro de casa, às ocultas, longe dos olhares de testemunhas. Então, a palavra da mulher, ela ganha um peso, ela ganha um valor especial nesses casos. Se os crimes são praticados às ocultas, o Superior Tribunal de Justiça ele tem conferido um valor especial à palavra da vítima, em razão justamente da clandestinidade dos crimes praticados contra ela. Agora, olha só, nós temos que tomar um certo cuidado com os tipos de medidas protetivas de urgência. Existem medidas menos invasivas e mais invasivas.
Nas medidas menos invasivas, é possível o deferimento apenas com a versão da vítima. Por exemplo, a medida de proibição de contato. Agora imaginemos que uma mulher chega na delegacia, diz que foi ameaçada pelo companheiro e pede a medida protetiva de urgência mais invasiva, solicitando o quê, então? O afastamento do companheiro da casa. Essa é a medida mais drástica. Essa ameaça, ela não teve testemunha. Essa ameaça não foi registrada em um e-mail, não foi registrada em um SMS, em um WhatsApp. E aí surge a pergunta, será que o juiz pode deferir então uma medida protetiva dessa? É justo? É possível? Nesses casos, vai depender do entendimento do juiz. O entendimento geral é que em casos envolvendo medidas protetivas de urgência mais invasivas, devem conter, sim, vestígios de autoria. Resumindo, medidas protetivas de urgência podem ser deferidas só com a versão da ofendida? Se a resposta é sim, em caso de medidas menos invasivas, né? Agora, as medidas protetivas de urgência mais invasivas exigem algo mais, exigem probabilidade de autoria, exigem começo de prova. Não basta só o relato da vítima. A medida protetiva de urgência, ela tem como objetivo cessar a violência em curso ou iminente que traz um risco à mulher, que traz um risco à vida da mulher, à saúde da mulher. E a pessoa da mulher, né? Essa violência, ela pode ser praticada dentro da família, quando as ameaças se estendem também para a mãe, para pai, filhos, irmãos, etc. Ela pode ser patrimonial, que cause risco de danos aos bens pessoais, instrumentos de trabalho ou aos bens comuns do casal. Elas podem ser requeridas pela mulher em situação de violência, através das delegacias, né, Ministério Público ou determinadas pelo juiz de ofício. As mulheres, nesse contexto, elas devem ser informadas sobre as medidas previstas na Lei Maria da Penha e a possibilidade de que outras podem ser requeridas, outras medidas protetivas também poderão ser requeridas, caso não dê certo aquela que foi solicitada. Pelo caráter de urgência, a Lei Maria da Penha, ela dispensa a presença de advogado ou de advogada para o requerimento de medida protetiva. No entanto, nos demais atos processuais, a mulher em situação de violência, ela deverá estar acompanhada de advogado ou advogada. O risco à integridade física e psicológica da mulher, que pode variar de caso a caso, orienta muito a duração daquela medida. Ela pode ser requerida a qualquer tempo, antes, durante ou após o processo. Podem ser substituídas por outras que se mostrem mais adequadas, como eu já falei aqui, diferente das previstas na Lei Maria da Penha, né, que é um rol apenas exemplificativo, ou por outras mais gravosas, em caso de descumprimento de medida protetiva. Devem ser encaminhadas de imediato para o Poder Judiciário, né, juizados especiais de violência doméstica e familiar ou vara criminal, devendo também ser decididas de imediato, no prazo de 48 horas, né, após o recebimento. O juiz tem esse prazo de 48 horas para deferir ou não aquela medida protetiva de urgência. A decisão do juiz independe de audiência das partes. A mulher em situação de violência e o autor da violência não precisam ser ouvidos, né? E também de manifestação do Ministério Público. As medidas podem ser acumuladas, ou seja, mais de uma pode ser deferida, caso necessário, a preservação da integridade física e psicológica daquela mulher. A avaliação do risco na delegacia, no Ministério Público ou juízo, poderá indicar medidas protetivas adicionais, novas ou em substituição. Bom, o descumprimento de medida protetiva pode vir a culminar em decretação da prisão preventiva do autor. A Lei Maria da Penha, então, prevê dois tipos de medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas à ofendida, direcionadas à pessoa ofendida, à mulher ofendida, que cabem à mulher em situação de violência,
e as medidas que obrigam ao agressor, ou seja, o autor da violência. As medidas protetivas de urgência às mulheres em situação de violência, elas vêm descritas nos artigos 23 e 24 da Lei Maria da Penha. Não são compulsórias, ou seja, não são obrigatórias, ao contrário daquelas que obrigam o autor da violência, certo? Nesse caso, são medidas de natureza cível, que buscam oferecer um atendimento integral e qualificado às mulheres, a partir do contexto da violência que ela está vivendo, né? E aí nós vamos ver quais são elas. São elas, então, de acordo com o artigo 23, a primeira delas seria encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Embora a violência doméstica familiar contra as mulheres esteja presente em todas as classes sociais, tem sido apontado pelas pesquisas que a dependência econômica e a falta de recursos materiais constituem fatores que impedem a saída do ciclo de violência. Assim, a articulação com a rede de serviços existentes no município contribui para a efetividade da proteção na área de assistência social. Isso é fundamental. Determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Determinar a separação de corpos. Seriam essas as medidas. Bom, enquanto as medidas que obrigam o autor da violência, a Lei Maria da Penha prevê o quê em seu artigo 22? Bom, em seu artigo 22, a Lei Maria da Penha prevê inicialmente a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Essa medida, gente, visa resguardar a segurança da mulher que sofreu violência do marido, companheiro ou namorado, ou de outra pessoa que possua porte de armas, né? Em razão da profissão, talvez, por exemplo, né? Bom, de acordo com o inciso 2º, nós teríamos o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Essa medida de afastamento do lar já era aplicada no âmbito do direito de família e também vinha prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente em caso de maus-tratos, opressão ou abuso sexual. Essa medida ela tem por pressuposto a segurança da saúde física e psicológica da mulher. Ela busca evitar a reincidência da violência, a tensão psicológica de viver sob o mesmo teto que é o autor da violência e a destruição dos bens pessoais da mulher. No inciso 3º, nós teremos a proibição de determinadas condutas, dentre as quais seria a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. A segunda seria o contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Temos também a frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Temos também, no inciso 4º, a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Por fim, temos a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. No caso da medida prevista no item da linha A, o afastamento é, em geral, fixado em metros, né? É aquilo que eu coloquei para vocês. O juiz pode determinar um raio de 200, 300 metros de não aproximação, né? Assim, a mulher que sofreu a violência, ela preserva os espaços cotidianos de convivência dela. Em relação à medida relativa às visitas dos filhos, por ser uma medida mais drástica, uma vez que atinge também os direitos dos filhos, a convivência familiar, ela foi prevista a manifestação da equipe de atendimento multidisciplinar. A medida constante no inciso 5,
é importante para impor limites ao poder econômico do autor da violência na família, né? Pode ocorrer de a mulher preocupada com o sustento dos filhos e as ameaças de abandono material, né? Ela se sujeite àquela violência, né? Persista na situação de se sujeitar àquela violência familiar e não denuncia a agressão. Assim, essa medida ela visa resguardar essas e outras situações semelhantes. A medida de proibição de contato, pessoal, é uma das mais comuns, né, entre os casos e pode ser requerida em conjunto com a de proibição de afastamento. Diz respeito a qualquer forma de comunicação, inclusive pelas redes de relacionamento, né? Então, essas medidas de proteção às mulheres, elas não se esgotam, mas elas são imediatas e urgentes. A Lei Maria da Penha, ela prevê providências relativas ao acesso a serviços de contracepção de emergência, profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, como DST e AIDS, inclusão da vítima em algum programa assistencial, remoção, no caso de ser uma servidora pública, né, ela ser removida de um órgão para outro, para ficar distante daquele agressor, e manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses. Então, essas medidas, elas não se esgotam, né? Elas se abrem, é um leque muito aberto. Bom, a reeducação do agressor, pessoal, também constitui uma importante medida, pois vários estudos têm demonstrado que, em geral, os autores da violência contra as mulheres, eles são réus primários, de bons antecedentes, com emprego, residência fixa, né? São aquele bom camarada, bom vizinho, bom colega, ninguém suspeita que ele pratica esse tipo de violência, o que possibilita, então, a reeducação. Bom, espero que tenham gostado da nossa segunda videoaula, ficamos por aqui. E agora cabe a vocês um aprofundamento maior na matéria. Um grande abraço a todos e espero vocês nos fóruns.